Olá pessoal, aqui vamos nós mais uma live, já a segunda do mês, né? Já terminando, para iniciar depois no próximo mês, na primeira quinzena, uma outra live. O que aconteceu hoje foi um caso assim que às vezes acontece comigo. De eu mudar tudo na última hora e ver aquilo que mais interessa as pessoas, né? Então às vezes a gente pensa em colocar alguma coisa e evidentemente aquilo aquilo que interessa a pessoa fica sem ser abordado. Então, nesse processo da gente querer sempre alguma pesquisa, nem sempre interessa a maioria das pessoas. Então a gente tem que reformular tudo e foi isso o que aconteceu. Ainda há pouco, era precisamente umas 8 horas, 20 horas, eu mudei tudo. Falei, não, não vai ser isso que está lá, não, em pauta, porque vamos aqui abordar assuntos que realmente interessam as pessoas. Na live passada, eu fiquei de responder também a uma questão que me foi perguntada por um colega, da questão do trabalho no plano extrafísico. Depende da localização da colônia, que cada colônia tem a sua dinâmica. Né? Então, por exemplo, numa colônia já de nível médio, de estágio, né? Lá eles abordam muito a questão da hipnose clínica e também no uso do reiki. Essa colônia que eu trabalho no plano extrafísico, entra muito também a questão da hipnose clínica e do reiki, visto que a pessoa chega do outro lado realmente, ainda passando pelo processo da crise da morte. Então, no processo da crise da morte, existe um meio da gente trabalhar nesse sentido sem sacrificar muito a pessoa, no sentido de trazer a ela lembranças que ela não deseja recordar da vida anterior. Então, ela passa por um processo clínico de hipnose, ela passa por um processo de reiki para receber energias, né, do pessoal que sai daqui e vai para lá projetado. Tudo isso para acalmar a situação dela. E isso realmente tem dado muito resultado. Então, a pessoa que já pratica aqui hipnose clínica, seja na área da parapsicologia, seja na área da psicologia, seja na área da medicina, ou também odontologia, ela já leva um considerável know-how do outro lado. Então, ela se apresenta com esse currículo, evidentemente, ela já começa a trabalhar do outro lado. Outra questão também, a priori, né, é o reiki, justamente para fortalecer a pessoa, recuperar as energias. E depois esse paciente, à medida que ele vai progredindo, ele vai sendo transferido ou a pedido dele ou não, vai sendo levado para outras colônias. E lá ele pode também ministrar aulas nesse sentido de hipnose clínica e reiki. Então, todo o trabalho aqui que a pessoa desempenha, lá existe uma função para isso. A pessoa não vai ficar deixada de lado, justamente porque todo o trabalho lá é importante. Então, fica aqui a resposta desse colega da área da parapsicologia e também biólogo, que perguntou a respeito dessa situação. Ok? Aqui nós temos também uma senhora
queria saber dos campos. Os campos, um trabalho que eu fiz a respeito de como se procede esse desempenho, visto que a formação do campo ela é muito importante. Pessoa que tem um consultório clínico sem a formação do campo, sem aquele início que cria a empatia, ela não vai conseguir dar um bom diagnóstico à pessoa, né? Então, no meu livro A Face Oculta de Gaia, está toda a situação do campo, em que eu coloco formação do campo, campo expansivo, ok? O campo onde a pessoa vai trabalhar e o campo informacional. Então, cada situação dessa tem uma lógica. Chega um tempo que ele vai retirar informações desse campo para poder trabalhar nesse sentido. Isso é um assunto muito complexo e grande, então vai estar tudo lá no nosso curso de projeções da consciência, Viagem no Tempo, que vai começar agora o próximo mês, em agosto. Então, está tudo lá registrado e nós vamos explicar muito bem como que funciona essa questão do campo. Porque tudo que nós fazemos, tudo que existe, sem a formação do campo, nós não vamos conseguir chegar naquilo que nós queremos. Então, a questão da pessoa não é só aprender parapsicologia, é também exercitar aquilo que a parapsicologia oferece para ela, ok? Ela vai dizer, mas eu não tenho paranormalidade. Tem. Maneira de você sentir as coisas já é uma paranormalidade. Então, fica mais fácil você proceder um diagnóstico, né? Baseado nas questões do campo. Aqui nós temos um outro pedido lá do pessoal de São Paulo, que eu falasse o que ocorre no primeiro e segundo sono. Isso é uma questão pouco explorada, porque geralmente a pessoa não tem noção do que ocorre no primeiro e segundo sono. Então vamos pensar o seguinte: você que está aí do outro lado, você chega e diz assim, Vasco, por que que eu só faço projeção no segundo sono? Isso é um padrão. Então vamos ver o seguinte: primeiro sono. Por que que todas as pessoas que participam desse projeto Viagem no Tempo, seja para turismo, seja para curas, etc., etc., ela pode fazer projeção no primeiro sono, mas ela não vai se recordar. Não é que ela não faz, ela faz. A questão toda está aí na energia. É a energia que ela é tão forte nesse sentido que ela flui do duplo etérico para o corpo psicossoma da pessoa. Ela deixa de registrar esses fatos, porque ela sai meia cambaleando fora do corpo, devido a essa intensidade de energia. Porque essa energia, que é uma energia do meio ambiente, vai interagir com a energia do psicossoma. Então, ela vai aumentar a carga de potenciar a energia nesse sentido, do psicossoma, justamente porque ele é um corpo também. De acordo com o médico chamado Dr. Baraduc, em média, o psicossoma possui um peso de 70 gramas, que possibilita algo em torno da milésima parte do corpo de 70 quilos. Os experimentos que ele fez com mais de 100 pessoas na crise da morte, incluindo a esposa e o filho,
em que, ao assistir a esposa morrendo, ele notou que algo se desprendia do corpo físico. Isso nós vamos abordar também no curso. E passou a se interessar. Posteriormente, ele investigou também a questão da morte do filho. Ele presenciou tudo aquilo. Então, o que ele fez? Ele criou um aparelho de alta precisão, colocou embaixo do colchão e ali ele foi registrando tudo que acontecia. Tudo que acontecia. Então, de acordo com esse experimento, ele estabeleceu: o psicossoma possui, em média, mas a média, 70 gramas. Então, essa energia do psicossoma, ela vai influir na rememoração da pessoa no primeiro sono. Mesmo ela saindo sozinha ou com amparadores, com uma projeção assistida, ela não vai recordar. Do outro lado, à medida que ela passa a doar energia e a fazer as viagens, aí sim, ela começa a ter mais lucidez. Não é uma projeção, como diziam em uma situação na escola de estudos de parapsiquismo, não é uma recessão, não existe recessão na projeção consciente. O que existe é falta de rememoração. E esse é um dos fatores que contribui para a falta de rememoração. Por quê? Por causa da energia. Ok? Então, se você no Rio de Janeiro faz projeções, muda para um lugar onde a energia impera, como Foz do Iguaçu, vai ter um período de adaptação. E nesse período de adaptação, você fatalmente não vai recordar, mas não vai deixar de fazer a tua projeção. Vai continuar fazendo, só que não vai recordar, ok? Então, isso é o que acontece no primeiro sono. Você normalmente não faz projeções lúcidas com rememoração, justamente pela questão da energia. E aqui abrindo um detalhe, o pessoal que está chegando agora, eles não vão perder nada dessa live. É só depois procurar no YouTube, Instituto Vasco Vasconcelos, que lá ela vai estar todinha lá. Então, nós temos agora que fechar a questão do por que acontece no segundo sono. Por que existe toda essa gama de recordação? Justamente porque a pessoa está lúcida, ela está melhor. Então, é mais fácil ela reter a informação. Porque quando a projeção acontece no psicossoma, ela vai ter que passar pelo cérebro físico para a pessoa recordar. Então, ela tem que passar por todos esses caminhos que levam à recordação. Quando a projeção acontece no corpo mental, já é um pouco mais difícil ela recordar, porque acontece no mundo das ideias, num corpo em que não existe forma física, de lá a informação vem, passa para o cérebro do psicossoma, e de lá passa para o cérebro do corpo físico. Então, o percurso é maior, ok? Porque se a informação sair do corpo mental e vir direto para o corpo físico, zero, não tem possibilidade de recordar. Tá? Então, existe todo esse procedimento em que acontece na recordação. Então, as pessoas fazem mais projeção com rememoração no segundo sono, justamente por causa que ela está mais leve, ela está mais lúcida, ela está mais tranquila, ela não está tão envolvida pelos problemas do mundo físico, entendeu? Ela é praticamente, como os espíritas dizem, né? Um espírito desencarnado. Então, para ela, tudo é mais fácil. Uma recordação
no segundo sono. Então, no primeiro sono, não temos recordação. Por quê? Justamente pelo fator bioenergético, a sobrecarga. Tá? Depois, a pessoa acorda, desperta, entra no segundo sono, ali sim acontecem as projeções. Terceiro sono, melhor ainda, justamente porque ela está mais leve, ok? Então, essa parte está resolvida. Aqui vamos uma pergunta que uma senhora acabou fazendo, eu recebi pelo celular e ela mandou pelo Messenger, mas eu não estou conseguindo registrar depois essas perguntas, eu só leio a primeira vez e depois ela some, eu ainda não domino essa técnica, né? Então, ela colocou aqui, o sentimento é igual daqui? É realmente uma ótima pergunta. Ela quer saber se o sentimento do outro lado é igual daqui. Não, ele transcende. Ele transcende mais porque ele envolve uma questão de diálogo transmental. Lá eles não. Isso eu estou falando de uma colônia média para cima, evidentemente. Na vibração. Lá não existe telepatia. Eles já estão em outro nível. É diálogo transmental. Então não tem como a pessoa segurar um sentimento. Vai aparecer mesmo, né? E esse sentimento, sendo nobre, ele ganha as altitudes vibratórias. O sentimento lá, ele funciona de um grau de elevadíssima situação, né? Então, baseado nisso, nesse sentimento, que são formados os grupos, né? Que muita gente chama aqui de almas gêmeas, dupla evolutiva. São nesse, você que está aí nos assistindo, que fez essa pergunta, sentimento é igual daqui, é justamente fundamentado nesse sentimento em que são programados as vidas aqui de pessoas que vêm trabalhar, vêm fazer o mesmo trabalho, mas em uma sociedade comum, entre eles, em um acordo, né? Esse sentimento que vai unir essas pessoas pode ser também de mãe para filho, justamente tendo ele a não oportunidade de vir como marido dessa mãe, ele vem também pode vir como filho. E esse sentimento continua cada vez mais, né? Porque sentimento não tem gênero. Então, são baseado nesse sentimento em que são formados as duplas para vir exercer trabalhos de relevância, de tomada de consciência de grupos, pessoas, países, etc, etc. Então, o sentimento é bem diferente do que acontece aqui. O sentimento lá do outro lado, ele não termina. Ele não termina, não tem como terminar, né? Já o sentimento aqui termina. Ele é, por vezes, transitório. É diferente. Ele leva um tempo. De início, ele tem uma fase de transição, de intensa transição. Depois, ele começa a ter algo nesse sentido, em que ele começa a entrar numa defasagem, ok? Então, nós temos toda essa questão do sentimento. A questão do sentimento, ela é bem diferente do outro lado, né? Vamos ver aqui também a questão que eu denominei aqui e que, já que eu estou falando em sono e em sonhos, vamos aqui pegar uma parte do meu livro, A Face Oculta de Gaia. A Face Oculta de Gaia. Um trabalho que nós fizemos há muito tempo, no início da década de 80, quando começou todo esse
movimento da área da parapsicologia, em que havia necessidade de fazer essa distinção, uma diferença de sono ou de sonho com projeção consciente, com viagem no tempo, né? Então, eu peço desculpas aqui pelo latido da cachorrinha, da vizinha, mas se fechar a janela, ela não vai mais incomodar, né? Então, vamos ver aqui. Essa questão, diferença de sono com projeção consciente. Interessante que uma vez eu doei esse livro meu para um professor de parapsicologia, a Face Oculta de Gaia, e no outro mês ele entrou na sala de aula já querendo e já se dispondo a fazer um curso extra com os alunos que quisessem, dando essa aula, a diferença de sono ou de sonho com projeção consciente. Eu não fiquei aborrecido com isso, porque isso acontece na área da parapsicologia. Só que ali ele queria me ensinar algo do que eu fiz. Então, não falei nada, eu fiquei quieto, né? Mas tem certas coisas que precisam tomar um cuidado maior nesse sentido. Pegar um livro, no outro dia já achar que pode dar uma aula nesse sentido, precisa ir com mais calma, né? Porque tem o item aqui, o item número 5, que eu coloquei o efeito da ebolia na projeção consciente. Efeito da ebolia é o efeito que a gente que praticava, para mim já não pratico mais, mergulhos. Então a gente passa algum tempo a uma queda, né, de metros, de cima para baixo, de 40 graus, de 40 metros, a gente passa uma hora trabalhando ali para a gente voltar à tona de novo. A gente precisa levar mais ou menos 90 minutos, logicamente, para não ter uma interferência no nosso sistema. Porque senão começa a ocorrer bolhas de ar dentro do nosso sistema circulatório e essa bolha é capaz de parar o coração. Então a gente precisa levar esse e parando 90 minutos. Usa um tubo, para um determinado estágio, usa um outro tubo para chegar até onde está o barco. Então eu coloquei aqui esse efeito ebolia na projeção consciente, que mais daqui a pouco eu vou explicar a vocês. É um efeito também que nós vamos estudar no próximo mês. Então, vamos lá. No sonho, não há o domínio da situação. Você acorda, ele começa a passar à tua frente, você não domina a situação. Ele vai se desenvolvendo com muita rapidez. E segundo as pesquisas, os trabalhos dos cientistas e pesquisadores, você sonha um montão de vezes toda noite. Só vai recordar um ou no máximo dois sonhos. Então, no sonho, não há o domínio da situação. É fácil você perceber que você está num ritmo, e num ritmo que acontece sempre. Porém, quando você entra na projeção consciente, olha só a diferença. A consciência dirige e tem o poder de decisão. É diferente, né? Você raciocina. Você tem o poder de decidir dentro daquilo ali o que é melhor para você.
ok? Seja no trabalho de assistência, seja num trabalho de estudo, seja num trabalho de viagem de turismo, etc. e etc. Então, você tem o poder de decidir. Teve uma situação que aconteceu quando eu trabalhava no interior da cidade de São Carlos, a gente fazendo um trabalho de assistência, uma moça recém-chegada no grupo, ela fez projeção consciente e depois de terminar o trabalho ela não voltava, ok? Então, o que aconteceu? Eu pedi para que uma sensitiva no grupo, que eu não poderia fazer, eu não poderia sair e deixar o trabalho, sair fora do corpo. Pedi para uma sensitiva que fosse localizar essa moça, onde que ela estava. E ela foi encontrada passeando, né, pela cidade de Milão, na Itália. E lá a sensitiva a trouxe de volta. Mas esse é um caso que nós vamos narrar aqui no efeito ebolia. Então, é diferente. A consciência dirige e tem o poder de decisão, né? No sonho, não há o domínio da situação. No sonho, existe uma atividade habitual. Você tem uma atividade habitual. É aquilo que também acontece quando não há o domínio da situação. É o hábito. Tem sonho que a pessoa repete várias vezes. Repete, repete, repete. Às vezes não é projeção, mas é sonho. Então, no sonho, existe uma atividade mental habitual, né? Ao passo que na projeção consciente, a mente é mais ativa do que na vigília, né? Olha só o detalhe. Por que a mente é mais ativa que na vigília? Justamente porque ela está livre de um corpo, né, que a bloqueia. Ela está livre de um corpo que a segura. Então, quando a consciência atinge o segundo corpo, que é o psicossoma, ela se expande mais, né? Então, ela é muito mais ativa. Ela pode até recordar de outras vidas, graças a essa liberdade, né? Em que ela saiu do cérebro físico e se expandiu e saiu. Então, nós temos uma atividade mental habitual no sonho e na projeção consciente ou viagem no tempo, a mente é mais ativa que na vigília. Como eu disse aqui anteriormente, mas é importante dizer de novo, porque existe a tabela, a gente tem que seguir a tabela. O sonho, ele é ilógico, não tem raciocínio. Você é um mero espectador, né? Ele vai passando à tua frente. Então, às vezes, você desperta no outro dia e fala, poxa, mas que sonho esquisito que eu tive. Então, mas por que você teve esse sonho esquisito? Difícil de segurar? Justamente. Porque é um filme que você está assistindo na tua frente. Né? Já na projeção consciente, a mente raciocina com grande capacidade. É um negócio impressionante. Você tem a capacidade de estar aqui, projetado, e já está raciocinando do que vai fazer dali alguns minutos, alguns segundos, algumas horas, certo? Mas por quê? Porque a mente, ela tem um poder grande, imenso, de capacidade. Então, isso é importante. Você analisar essa situação, essas diferenças, né? Vai ser uma coisa, uma situação também que nós vamos colocar no próximo mês, na introdução, pessoal, já para o pessoal já começar com algo a mais. No sonho,
não há juízo crítico. Aceita-se o absurdo com naturalidade. Não tem juízo. Você não vai fazer nada, ou deixar de fazer ou não fazer, deixar de fazer. Você vai seguir aquilo ali sem se assustar. Você vai passar a analisar do outro lado. Por quê? Porque no sonho não existe juízo crítico. Não existe isso. Não. Ele é aceito, o absurdo, com naturalidade. Já na projeção consciente, existe o juízo crítico sempre presente. O juízo crítico, ele existe justamente para direcionar a tua projeção consciente. Ok? Existe a certeza de que o corpo físico está à distância. Você sabe que o teu corpo físico está à distância. Que qualquer problema vai haver o chamamento do corpo físico para o psicossoma. Ele vai te chamar, qualquer situação. Então você tem a certeza, mesmo estando fora do planeta, ok? Em que o corpo físico está à distância. E está bem, muito bem protegido, então você não vai ter esse problema. Então, vamos ver aqui. No sonho, a autossugestão não atua. Muito claro, né? A autossugestão não atua. Você está sem juízo crítico. A autossugestão deixa de existir. Isso no sonho. Né? Na projeção consciente, aí vem um detalhe, do qual também nós vamos abordar com profundidade no curso. Vamos mostrar tudo que se relaciona dentro de uma lógica, né? A formas de pensamento. Na projeção consciente, o pensamento cria forma. Você pensou, cria, aparece a tua situação. Né? É aquilo que eu falei no segmento anterior, em que a moça perguntou: o sentimento é igual daqui? Né? Você pensa numa coisa que vai alimentar muito o teu sentimento. Né? Então, quando você volta para cá, você vai bater de frente com essa pessoa que também voltou e vai falar: é minha alma gêmea. Ok? Então, nós vamos também dar um curso a esse respeito. Então, o pensamento, ele cria forma. Ele cria forma. A Ida anotou várias situações aí, várias pranchetas de forma, pensamento, em que a pessoa cria uma determinada forma, pensamento. Pessoa que lê o livro André Luiz, Missionários da Luz. Ele está com um amparador dele, um instrutor dele, chamado Aulus. E eles vão a uma colônia do umbral. E lá o líder dessa colônia queria saber algo a respeito deles. Coloca um aparelho próximo ao cérebro de André Luiz, esse aparelho chamado de psicoscópio, e lá ele faz o scanner de toda a vida da pessoa. Faz também o escaneamento da vida pregressa de Aulus. Em determinado tempo, esse obsessor diz: são entidades sem passado. Então, são entidades que já resolveram os seus problemas, já sabem como se comportar, usando para isso um sentimento nobre, já sabendo que o pensamento cria forma. Então,
Essas entidades não têm como assediar André Luiz e não têm como assediar Aulus, porque justamente o assédio vem pelo remorso. O remorso é uma porta aberta para que essas entidades, nível 2, que eu fiz um trabalho a respeito de entidade número 1, entidade número 2 e entidade número 3, em que essas entidades de nível 2 conseguem captar e usar esses instrumentos em que as pessoas, algumas delas podem ser até sofrer um implante de algo no cérebro delas para fazer justamente esse rastreamento das atividades da pessoa no mundo físico. Então, assim que passar o psicoscópio na mente de André Luiz e de Aulus, foi registrado entidades sem passado, porque eles já tinham trabalhado muito nessa questão do remorso, ok? Então, no sonho, a autossugestão não atua, tudo bem. Na projeção consciente, o pensamento cria formas. Então, o pensamento, do outro lado, é uma porta de entrada para elevar a pessoa a planos de altíssima vibração e também reduzir, né, essa possibilidade. Então, no sonho, um outro item, é um estado de pouca lucidez. Estado lúcido. Tanto que você não recorda nada no outro dia. Né? Você fala alguma coisa, dali um pouco, na hora do almoço, você já esqueceu tudo, pifou tudo. Então, é um estado de pouca lucidez, sendo que, na projeção consciente, ela é um estado de lucidez mental, é o contrário. É um estado de lucidez mental, né? A pessoa tem expansão do poder. Ela se sente um super-homem. Ou uma Mulher Maravilha, né? Uma mulher sente que a expansão de poder. E, geralmente, quando ela vai em certas missões, é porque ela tem capacidade de saber que ela resolve aquilo, graças a essa expansão de poder que ela possui. Tem sensação de liberdade. Né? A liberdade é um fator importante nisso. Permeabilidade aos corpos físicos. Ela consegue enxergar o corpo físico, ela consegue, não só o corpo físico dela, mas ela consegue enxergar os outros corpos, ela consegue enxergar o que está além de uma parede. Ela pode usar uma vidência viajoura, sem sair do local, porque na clarividência viajoura existem duas situações. Ela pode sair tão rápido fora do corpo que ela sai, vai e volta, mas o cérebro físico não registra que ela saiu. Por quê? Porque ela é muito rápida, clarividência viajoura, mas é projeção consciente. Na clarividência viajoura é uma projeção consciente numa velocidade superior até a velocidade da luz. É um negócio impressionante. Então, nós temos também uma clarividência em que a pessoa fica no corpo físico, mas existe um tubo de energia que sai do frontal da pessoa e se alonga no tempo. Se alonga e vai à frente. Chega no local, ele começa a analisar, porque justamente ele possui um olho nessa extremidade desse tubo energético. E lá ele percorre todo o ambiente. Feito todo esse procedimento, ele volta. Ok? Então, essa é uma clarividência viajoura, mas com a pessoa presente no local. Então, precisa distinguir muito isso daí para não dar confusão. Ok? Então, é uma sensação de liberdade, uma permeabilidade aos corpos físicos, né?
E também você entra numa projeção, um estado de volitação. Estado de volitação. E toda pessoa, quando começa a fazer a sua projeção consciente, tem um estado de euforia. Normalmente acontece da pessoa chorar, voltar ao corpo chorando, tal o que ela viveu fora do corpo. Porque é um negócio impressionante. Você coloca o braço numa parede, ela atravessa. Você tem uma ideia, puxa, eu queria tanto visitar tal museu, e mantém aquilo ali como um exercício mental sem saber. Chega um dia, ela vai estar lá dentro do museu viajando, ou então viajando pelas estrelas. Então, quando ela volta ao corpo, ou praticando uma caridade, ou encontrando com um parente que já faleceu, ela se sente nessa situação, estado de uma euforia contida, relativamente contida, mas de uma felicidade impressionante, ok? Então lá, para essa nossa amiga que escreveu o sentimento é igual daqui, a pessoa lá, ela passa a viver esse sentimento e quando vem para cá, ela ainda mantém, ok? Essa energia do pensamento. Né? Então, é um negócio impressionante. No estado de volitação, euforia. Porém, existe aí uma situação. É a pessoa não parar e perguntar, será que isso é real? Será que eu estou sonhando? Se ela começar a fazer esse questionamento, ela volta para o corpo, ela perde todo o estado. Né? Então, deixa a coisa fluir. Para depois, quando você estiver no corpo físico, você poder avaliar tudo isso daí. Mas lá, naquela hora, naquele momento, aproveite. Porque ninguém vai te impedir. Né? E quando você voltar, você vai desfrutar desse estado de euforia. Né? Essa gratidão, né? É como se fosse um presente, né? Da própria natureza a você. Então, uma outra situação nós temos aqui. No sonho, as imagens são deformadas, irreais e fantasiosas. Isso é fatal. Né? Elas são bem deformadas, elas não têm lógica, são irreais mesmo e são fantasiosas. Não tem como você segurar toda essa situação num sonho. Não tem. Então, é o que acontece. Né? Já na projeção consciente, visualização de imagens, vivências de experimentos que não se deformam, meio ambiente definido. Então, vamos ver aqui. A pessoa enxerga viagens, né? As imagens que não se deformam. Ela passa a viver experimentos que não se deformam. A pessoa não está sonhando com uma coisa, daqui um pouco entra numa outra situação, fala, não, ele não se deforma. A projeção consciente, ela não se deforma. E existe também a participação do meio ambiente definido. Meio ambiente definido, ok? Existe uma situação que às vezes eu coloco aqui. Você vai fazer uma projeção de assistência em uma casa, vai lá, enxerga tudo isso, volta. E no outro dia eu telefono a dona da casa e falo, olha, o projetor foi aí, viu tudo isso, assim, 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 e viu uma escada caracol na sala. Ela vai falar, mas eu não tenho escada caracol na sala. É uma escada comum. A projeção é válida? Sim. Justamente porque aquela escada caracol é uma forma de pensamento dessa senhora.
Então a gente pergunta, mas a senhora pensa sempre numa escada caracol? Ah, eu sempre penso. Sempre quando eu passo aqui na sala, eu fico imaginando aqui uma escada caracol no lugar dessa outra. Então, tem tudo isso. Ele não se deforma, a projeção não se deforma. Então, é uma projeção verdadeira, mesmo que não existe no mundo físico. Essa escada, ela existe no mundo extrafísico. É preciso prestar atenção para esses detalhes para resolver toda e qualquer projeção, né? Meio ambiente definido, né? Você define, né? No sonho, a retenção fica mais fácil, embora as imagens sejam mais fracas. Realmente, a retenção é mais fácil. Só que a imagem é mais fraca e ela se perde no dia seguinte, né? Não tem como mudar essa situação, né? Assim que começa a haver a junção dos três corpos, físico, psicossoma ou espiritual e corpo mental, ela não resiste. A lembrança do sonho começa a se perder porque ela não resiste à junção desses três corpos, né? Então, na projeção consciente, as imagens são mais fortes e retenção também é mais fácil. Na projeção consciente, as imagens são marcantes, elas carimbam a projeção consciente. E a retenção também é mais fácil. Então, para a pessoa que está começando a fazer uma projeção agora, ela vai se lembrar daqui uma década dessa projeção. É por isso que eu sempre aconselho a pessoa ou sugiro no sentido de que, a partir da primeira projeção, ela passe a anotar tudo. Ela passe a anotar tudo em um caderno, em uma agenda, para que ela possa acompanhar a sua evolução. Não pense que você vai recordar tudo. Não vai. Vai chegar uma época que as projeções vão acontecer com tal frequência que aquelas que tiveram uma marca energética mais intensa vão se sobrepor às demais. Então, é importante anotar. É a mesma coisa você escrever no livro. Vai escrevendo, vai fazendo as anotações, vai fazendo o teu fichário, porque você não vai lembrar do livro da primeira página até a última. Você não lembra. Projeção consciente é assim, é muito importante anotar tudo isso daí, ok? Aqui já foi dito, né? No sonho que não há sequência lógica e coerente. Isso não acontece mesmo. A, a sequência lógica e coerente deixa de existir. Na projeção consciente, existe a sequência lógica e consciente. Ela tem início, meio e fim. E normalmente, quando você está voltando ao corpo, você está recordando, ok? E às vezes você volta ao corpo com tamanha velocidade que o corpo dá essa batida. Não se preocupe. Isso é porque você está voltando ao corpo. Isso é natural você dar esse. Porque ele vem com toda a velocidade. Como quem diz, eu vou voltar rápido para ajudar o Vasco a não esquecer essa projeção, levantar e acordar. O que acontece lá, eu venho para cá imediatamente, já anoto. Já deixo aqui do outro lado. Do lado. No outro dia eu vou ver o que aconteceu. Então o corpo é normal essa entrada, né? Tem aqui um detalhe no estado vibracional. O estado vibracional, já disse antes, não é importante, né? Você não deve parar no estado vibracional ao fazer uma projeção consciente, lúcida. Ah, eu não vou conseguir porque eu tenho estado vibracional. Esquece isso. Isso são situações que estão colocando aí justamente para criar um ambiente favorável a eles, que são teóricos, né? O ideal é você exercitar
A tua paranormalidade e estudar e você ser um projetor, cientista e também prático. Você fazer teus experimentos. Agora, vai conseguir chegar ao bom nível? Vai, é só fazer exercício. Mas o estado vibracional, ele não é importante. Balonemã não é importante. Você, para fazer uma projeção consciente, você vai ter que pensar que está indo para o local que você quiser. Ah, eu quero visitar tal lugar, cachoeira. Eu quero estar andando pelo deserto. Né? Tem pessoa que sai do Brasil para ir visitar deserto. Vai. Mas não pense que, se você não fizer um estado vibracional, a tua projeção não vai ser lúcida. Ok? Então deixe isso de lado. Né? Pense no seguinte: sair do corpo com lucidez e visitar o local que você quiser visitar. Ok? Então, superando essa situação, nós vamos para o próximo aqui, dentro da projeção. A decolagem, a saída para fora do corpo físico. Na projeção consciente, você tem isso. Você tem essa. Está sabendo dessa decolagem, dessa saída fora do corpo físico. Você tem isso daí. Então, não se prenda a estado vibracional, balonemã. Então, é um caso sério. Né? Então, você tem a visão também do próprio corpo físico. Isso é um detalhe muito importante. Você ter essa visão do próprio corpo físico. Né? Tem a exteriorização de energias. Você se projeta, vai em uma casa em que normalmente as pessoas não vão te autorizar a entrar ali, porque pode ter conflito de ordem religiosa, mas o teu amparador ou o amparador daquela pessoa que está doente vai necessitar de uma assistência de energia, de um passe, como chamam os espíritas, do reiki e tudo mais. Então você vai nesse local pelas mãos, conduzido pela mão de um amparador, ok? Então lá você vai ter toda a oportunidade de ver toda essa situação, ok? Nós temos também, após a exteriorização da energia, o retorno ao corpo físico por toque, choque, sensação, tração pelo cordão de prata. Você tem o retorno pelo corpo físico por toque. Essa é uma questão muito séria que depois eu vou abordar aqui no efeito ebolia na projeção consciente. Tá? É uma coisa que não se deve tocar na pessoa, mas vamos deixar para daqui a pouco. Então você tem uma sensação de tração em que o teu psicossoma é puxado pelo cordão de prata e você entra no corpo físico. Sensação de tração pelo cordão de prata, ok? Isso está relacionada à projeção consciente, né? Nós temos uma outra situação também, o autoconhecimento de um auto projetivo, de um ato projetivo. Autoconhecimento do ato projetivo. Hoje em dia, o que a gente vê em vários cursos aí é o interesse, o cuidado dos professores em ministrar aulas, né, aos alunos de autoconhecimento. Isso é importante. A pessoa, né, se conhecer melhor. Então a gente tem que valorizar esses cursos de autoconhecimento. Né? Pessoa, nós chegamos numa época em que o ser humano precisa se conhecer melhor. Então, pela projeção consciente, ele tem também uma possibilidade dupla de se autoconhecer. Isso é importante. E não se aborrecer naquilo que o deixou aborrecido, mas ele vai ter dupla oportunidade.
Uma, ouvindo as orientações de um professor especializado nessa matéria, e outra, trabalhar do outro lado em seu próprio conhecimento. Isso é importante, seu autoconhecimento, seja físico ou extrafísico, porque a junção desses dois conhecimentos, autoconhecimento físico e extrafísico, vai para o corpo mental e vai beneficiar o corpo mental. Isso é importante, né? Vai possibilitar um crescimento do corpo mental. Então, isso foi o que eu falei para vocês de diferença de sonho com projeção consciente. Essa diferença que existe, isso é fundamental, é importante a pessoa saber isso daí. E agora nós vamos passar aqui para o quinto item, né? Para depois finalizar o programa. E quem quiser também acompanhar e estudar melhor toda essa situação, é só entrar no YouTube, procurar lá no nosso canal, Instituto Vasco Vasconcelos, e lá ele vai ter toda essa matéria de tudo isso que é ministrado aqui quinzenalmente, também das aulas que vão começar a ocorrer no próximo mês, em que nós vamos começar a fazer a introdução. Então, a pessoa pode acompanhar tudo isso daí também pelo nosso canal no YouTube, Instituto Vasco Vasconcelos. Instituto de Parapsicologia. Instituto de Parapsicologia Vasco Vasconcelos. O quinto item, o efeito ebolia, como eu falei, que acabei de denominar agora, na projeção consciente. Aí vem uma situação muito delicada. Quando se começa um curso presencial de projeção consciente, não queira fazer a sessão prática logo na primeira aula. Por quê? Porque você precisa conhecer os alunos. Você precisa formar o campo. Você precisa formar o rapport com esses alunos. Você precisa ter um geral da aula toda, do interesse dos alunos. Então, não queira, no espaço, um dia, ministrar teoria com prática, porque você não vai ministrar, você vai misturar. É diferente. É preciso ter mais prudência nisso daí, para não estragar o teu trabalho. Em um dia, não se faz nada. É muita teoria e vai juntar prática com isso. Então, espere o momento oportuno. A classe vai indicar o momento exato de se iniciar a parte prática. Pode começar na segunda aula, terceira, vai depender do sentido psíquico da classe em que você preparou para chegar nessa prática. Por quê? Não é sempre, mas ocorre alguns casos em que alguém simplesmente, isso no primeiro dia, você deu a parte prática, no primeiro dia vamos entrar na projeção. Olha o problema. A pessoa sai e vai embora. Como o caso, eu falei dessa projetora, né, que era já uma projetora veterana, mas que decidiu lá do outro lado, não, eu estou bem aqui, vou ficar por aqui passeando ainda mais. Porque o sonho dela era conhecer a Itália, mais particularmente a cidade de Milão. Você dá um tempo, toda a classe volta,
A pessoa não volta, você chega lá e puxa essa pessoa pelo braço, isso não se faz. Por quê? Você vai causar uma repercussão tão violenta na pessoa, mas tão violenta, porque o cordão de prata, a princípio, o cordão de prata vai se enrolar no pescoço dela. Você vai criar um transtorno nessa pessoa. Ela vai voltar para o corpo físico, ela vai sentir toda a tua energia. Você vai entrar no corpo dessa pessoa através da tua energia. E aí? Nem tocar na pessoa. Você pode usar um sistema para fazer ela voltar. Volta para cá. Fala o nome da pessoa. Volta para cá e eu quero que você volte agora. Eu sei que você está aí e procure penetrar na mente da pessoa. Ela volta. Ela volta, porque o psicossoma, ele é suscetível a essa volta. Não voltou? Você pega um sensitivo da classe e vai buscar a pessoa. Então é isso. Não crie problemas para quem está ali a fim de apresentar algo que ela deseja evoluir, ela deseja conhecer. Não seja você o causador disso daí tudo, longe disso. Então, é importante, a pessoa vai sentir um medo, um pavor, ela vai precisar depois passar por um processo de desbloqueio. Ela vai, dependendo da situação, ela vai precisar passar por um processo de hipnose clínica. Então, é isso. Não seja apressado, não é? Não seja. Espere a oportunidade. Comece a ver o procedimento da classe, como que vai ocorrer essa projeção. É preciso do colchonete? Não é. Não é. Por quê? Quando eu falo em projeção consciente, eu falo para a pessoa, aprenda a fazer projeção consciente sentado. Sentado. Porque o dia que você estiver passando por estiver viajando no ônibus ou se locomovendo de um ponto da cidade para outro, dentro do ônibus, e você vê um acidente, você ali sentado, você vai fazer uma projeção de assistência para socorrer a pessoa acidentada ou a família, né? Agora, se coloca um colchonete numa sala, você vai estar criando um problema ali para o aluno que só vai sair fora do corpo quando estiver deitado, quando estiver confortavelmente acomodado. E a projeção consciente não foi feita para deixar a pessoa acomodada, ok? Ela é uma maneira, é uma ferramenta que você pode usar em qualquer situação, logicamente, porque o imprevisto acontece. Então, isso é importante, você ter essa noção. Então, é uma orientação que eu estou dando aos professores. Não toque na pessoa. Não toque, porque você vai evitar muito problema. Você não sabe a repercussão que vai dar na pessoa. Então, isso é muito sério. Ensinar projeção não é ler um livro de Vasco Vasconcelos, não é ler uma apostila, não é chegar numa classe, né, falar para um grupo de pessoas ali que estão, poxa vida, estão ávidas, estão querendo saber isso, como é esse fenômeno. Eu quero visitar meu pai, eu quero visitar minha mãe. Calma, professor. Calma, calma, calma. Porque se você não fizer isso, você vai estar se desvalorizando. Você está praticando um ato contra o teu próprio.
trabalho, né? Então, o que nós vimos hoje aqui foi essa situação da hipnose clínica e reiki nas colônias, né? Como que está acontecendo lá do outro lado, e a pessoa aqui praticando uma hipnose clínica e reiki em seu consultório, em seu trabalho, se vai ser muito valorizada lá do outro lado, vai. Então, essa é a situação. O segundo item depois, uma senhora que queria saber dos campos, né? É um assunto muito longo, então vai estar todinho no nosso curso, né? O terceiro, primeiro e segundo sonhos, lá do pessoal de São Paulo, o que dizia o que acontece no primeiro sono e o que acontece no segundo sono, que também já foi esclarecido, mas não é porque foi esclarecido que a gente vai deixar de responder as perguntas que vão fazer aqui para a gente. Não há nada disso, não se preocupe não. Não entendeu? Pergunta. Não entendeu? Pergunta. Aqui nós estamos acertando uma situação aqui para que a pessoa possa fazer a pergunta em tempo real. Fazer o que está acontecendo no celular é isso, desaparece. Aqui a situação dessa moça que fez essa pergunta hoje, 8 horas, o sentimento é igual daqui? Não, muito mais, né? Gratificante. E o quinto, o efeito ebolia na projeção consciente, ok? Então eu agradeço a vocês, a companhia de vocês. Sugestão para pauta é só encaminhar, né? Só encaminhar pelo instrumento que for necessário e para que a gente possa atender as pessoas. Tá? Uma boa noite a vocês e até a próxima ocasião daqui a 15 dias. Boa noite. Boa sorte a todos vocês.